Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná 2020. E nessa aula nós vamos falar de conteúdo e também vamos resolver questões de acordo com o conteúdo do edital. E lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para PCPR 2020 pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá para o assunto de hoje? Pessoal, nessa aula eu vou falar sobre o sistema operacional Linux da distribuição Ubuntu, que é o que o edital pediu. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender o que significa Linux. Linux é considerado um núcleo, isto é, um kernel para sistemas operacionais que são baseados no conceito de software livre. Isso é muito importante, lembrar que o Linux é um núcleo, um kernel, baseado em software livre. Pois bem, para entender isso melhor, tenta imaginar a seguinte situação. Se eu tenho uma distribuição Linux Ubuntu, como é o caso do que o edital pede, quer dizer que essa distribuição usa no seu núcleo o Linux. O Linux é isso, é o núcleo, é o kernel. E a parte que forma a interface com o usuário, nós chamamos de shell. Então, o Linux é o núcleo, parte mais básica, e o shell é a parte que forma a interface com o usuário. Para entender isso melhor, vamos consolidar. Se uma prova perguntar o que é o kernel, é o núcleo do sistema operacional, que é o próprio Linux. Pois bem, e se uma prova perguntar o que é o shell? Shell é a parte que interpreta os comandos do usuário, portanto, funciona como interface de comunicação entre o usuário e a máquina, certo? Shell, então, a parte que forma a interface com o usuário. Outro ponto importante, quando nós dizemos que temos uma distribuição Linux Ubuntu, o que é uma distribuição Linux? É um sistema operacional que inclui o kernel do Linux, o núcleo desse sistema operacional, e outros softwares de aplicação e utilitários, formando um conjunto completo chamado sistema operacional. E existem, claro, vários exemplos de distribuição Linux no mercado, como Ubuntu, Fedora, Debian, Red Hat, tem muitos exemplos de distribuição. Mas o nosso edital pediu para estudar a distribuição Linux Ubuntu, aí especificamente a versão 14 e superiores, né? Não pode esquecer disso, então nosso estudo tem que ser todo voltado para essa distribuição Linux Ubuntu. Vamos resolver questões de prova, pessoal, sobre esses assuntos na aula de hoje. Vamos para a primeira questão. Qual das expressões abaixo é utilizada para se referenciar à interface do Linux? Bem, pessoal, o Linux em si é só um kernel, né? Mas a interface de um sistema operacional que usa Linux é chamada de shell, letra C de Canadá. Percebe? Linux, a princípio, é o kernel, é o núcleo. Então, quando a gente se referencia à interface de um sistema operacional Linux, essa interface é chamada de shell, que é a parte que interpreta os comandos do usuário, que permite a comunicação do usuário com a máquina. Por isso, a letra C de Canadá como gabarito dessa questão. Vamos continuar. Outra questãozinha importante. Nos conceitos básicos de sistemas operacionais, Ubuntu é um termo que representa: letra A, tecnologia wireless; letra B, software aplicativo para manipulação de imagens digitais; letra C, distribuição Linux; e a letra D, modelo de memória de computador que utiliza a tecnologia Flash. E aí, pessoal, qual dessas é a resposta? Bem, quando ele fala sobre Ubuntu, Ubuntu nos conceitos de sistemas operacionais é um termo que representa distribuição Linux. Ubuntu é uma distribuição Linux, é um sistema operacional completo que, como eu disse, usa o Linux no núcleo, no kernel, e forma outros recursos adicionais para que o usuário tenha um sistema operacional mais completo, por isso que é chamado de distribuição Linux. Certo, pessoal? Perfeito, letra C de Canadá, a resposta e o gabarito dessa questão. Nessa aula de hoje era isso, e lembrando que nas próximas aulas eu vou continuar publicando conteúdo de acordo com o conteúdo do edital, claro, e nós vamos fazer questões também de acordo com o edital, mas quem desejar adquirir o nosso curso, de fato, com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Civil do Paraná, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!